Amorecos, tudo certinho? Beleza? Deixe-me abaixar aqui o som para ninguém atrapalhar a gente. Pessoal, vamos trabalhar hoje a última aula sobre protozooses, tá certo? Vamos trabalhar a doença do sono. É uma doença que não é tão prevalente aqui no Brasil, né? Nós encontramos mais na África, mas é interessante que a gente tenha essa doença aí em mente, bem detalhada, porque os vestibulares eles cobram, eles abordam também isso aí pra gente, tá certo? Então, olha lá, é uma aula bem pragmática, uma coisa bem resumida que eu coloquei para vocês. Basicamente, nós temos só 2 slides e nós vamos trabalhar agora a doença do sono, tá certo? Então, ela pode ser chamada também por tripanossomíase humana africana. Cabeça, por quê? Simples, pelo fato de você encontrar a sua prevalência, sua maior incidência no continente africano, tá certo? O seu agente etiológico. No caso, nós encontramos vários agentes etiológicos. Eu destaquei os 3 principais e vou comentar para você sobre o principal, o que normalmente é abordado aí para a gente. Nós temos o Trypanosoma gambiense, o Trypanosoma rhodesiense e o Trypanosoma brucei. O principal é o Trypanosoma brucei, tranquilo? Que é abordado aí. Pessoal, características. Observa que a grande maioria das doenças que nós vimos que tinha vetor, o vetor era um mosquito, né? Malária, mosquito, leishmaniose, tegmentar ou leishmaniose visceral, mosquito. Então agora nós temos aí, a gente chegou a uma mosca, né? Você vai encontrar o vetor sendo a Glossina palpalis, chamada simplesmente por mosca 77. Tranquilo? Olha lá o que eu coloquei para vocês. Endêmica na África subsaariana, colocando em risco mais ou menos 60 milhões de pessoas. Tá certo? Observação. As moscas elas se reproduzem em áreas pantanosas, ao longo de rios, córregos, florestas e savanas. Observa que, não sei se você já teve a oportunidade de ver minha aula anterior, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar a parte de toxoplasmose, de leishmaniose. Uma dessas aulas eu tive a oportunidade de comentar exatamente essa entrada dos humanos em ambiente de floresta, em ambientes nesses ambientes mais fechados, né? Em ambientes silvestres, porque normalmente você vai se deparar com organismos diferentes, com organismos que estão à procura de outros habitats. Um exemplo que eu tenho para destacar para vocês é o seguinte: um tempo desse eu tive a oportunidade de assistir na National Geographic Channel um documentário simplesmente fantástico, muito interessante, né? Os pesquisadores eles pegaram um cobaia, uma pessoa, um humano, pediu para o cara ficar em cima de uma árvore e todo mosquito que chegasse para picar ele deveria coletar, ele deveria pegar. Então ele pegou centenas de mosquitos. Com isso eles levaram para o laboratório e foram fazer teste de material genético, né? Teste de DNA. E eles conseguiram visualizar 40 tipos diferentes de vírus que a ciência não conhecia, né? Então observa que no ambiente você encontra aí algumas condições muito interessantes. Alguns micro-organismos, eles se encontram em um estado de criptobiose para a gente, porque ele está lá, está bem distante, né? Outro exemplo clássico é se você assistir um documentário da National Geographic Channel falando sobre o pangolim e a pandemia do Covid-19.
do Covid-19. É muito interessante, porque eles mostram o seguinte, que o pangolim é um tatu, né? Na Ásia, é um parente muito próximo do tatu. Ele vive enterrado, né? E ele se alimenta do guano. O que é o guano? São as fezes dos morcegos. Então o guano ele pode conter o vírus do Covid. Esse vírus ele vai ser absorvido pelo, pelo pangolim, né? Porque ele está no solo. Depois ele fica embaixo da terra, tudo bem, muito bem, obrigado. O ambiente é equilíbrio, você tem uma homeostase ambiental. Mas a partir do momento que o cara vai na floresta, pega o pangolim, sequer ele cozinha o pangolim, né? Então ele está levando à cidade um organismo que tinha um vírus que estava no ambiente, estava em equilíbrio com o ambiente, né? O morcego, por exemplo, o morcego ele tem um metabolismo muito alto. O morcego, observe que o morcego ele não é uma ave, é um mamífero que voa. Então ele precisa de um mecanismo metabólico maior que o da ave, né? Para que ele possa voar. Então, com isso, a temperatura aumenta drasticamente. E esse aumento de temperatura não promove o desenvolvimento do vírus, por isso que ele não consegue desenvolver a doença. Vê que coisa impressionante. Então, enquanto o morcego está no ambiente dele, enquanto o morcego ele está liberando o seu guano no chão, o pangolim está se alimentando desse guano e está ali na terra, tudo bem. Mas o problema é quando tira, quando o homem mexe, aí vem o chamado desequilíbrio ambiental. Então é interessante que a gente tenha isso aí em mente, tá certo? Olha lá, aqui eu coloquei para vocês algumas características e a distribuição, e no caso aqui do lado esquerdo, a forma, a estrutura da glossina palpável, né? Então, quando uma mosca de tsetse ela pica a pessoa, ela injeta o tripanossoma, né? Que é um parasita, um protozoário na corrente sanguínea, né? O parasita se reproduz no sangue e no sistema linfático, em seguida no sistema nervoso central. Então, esse organismo ele atua no centro do sono, por isso o nome, né? Doença do sono, em virtude exatamente desse aspecto. O quadro sintomatológico são vários, febre, dor de cabeça, dor nas articulações. Nesse estágio, o tratamento é relativamente fácil, né? É simples, porque o diagnóstico, ele de certa forma, ele tem uma certa dificuldade, como eu havia destacado aí para vocês. Mais tarde, quando o parasita invade o cérebro, o estado mental do paciente é alterado e ele desenvolve distúrbio do sono. Daí o nome da doença, tá certo? Então aqui eu coloquei para vocês a forma, né, do vetor. Observe que nesse caso você não tem já um mosquito, tem uma mosca, tá certo? Que é a Glossina palpalis. E nesse caso aqui do lado direito eu coloquei a distribuição que ocorre da doença no continente africano, tá certo? Então a gente fecha nosso conteúdo sobre protozooses, tá certo? É muito interessante, observe que tem muita coisa diferente, os ciclos biológicos são importantíssimos, eles são muito abordados, forma de contaminação, formas de prevenção, ou seja, as medidas profiláticas, a profilaxia, são abordados também nessas patologias. Beleza? Então, abração, fica com Deus, um beijão.